Fala, turminha, beleza? Ó, e o tema de hoje é a tabela periódica. A gente vai estudar um pouquinho sobre a história da tabela periódica. Como que é que teve essa evolução? Ela começa lá por volta do século XIX, porque até então só se conhecia 30 elementos químicos. Então, nessa época, sentiu-se a necessidade de agrupar esses elementos químicos. E aí, por volta de 1829, o químico alemão ele começa a querer fazer essa ideia de agrupar os elementos químicos. E ele vai criar a primeira teoria. Ele vai agrupar esses elementos de forma de tríades. O que seriam essas tríades? Ele agrupava três elementos químicos, e desses três elementos químicos, o primeiro elemento e o terceiro elemento fazia uma média aritmética para poder encontrar a massa do elemento químico do meio. Então, isso daqui era o tríade. Era uma ideia baseada na massa atômica, entendeu? Então, eu tinha essa concepção que eu ia pegar o primeiro elemento e o terceiro elemento para ter uma média aritmética e encontrar a massa do elemento do meio, tá? Então essa era a nossa tríade. E aí por volta de 1862, teve um químico, também era geólogo, Alexandre, que ele começou a agrupar em forma de cone. Então ele pegava os elementos químicos ali que tinham propriedades mais parecidas e começou a agrupar ela. Esse agrupamento ele ficou conhecido como parafuso de telúrio, tá? Então aqui já tinha uma ideia de colocar os elementos químicos que tivessem propriedades químicas tanto quanto parecidas. Um pouco mais adiante, em 1865, surge então um químico que também era músico, John Alexander. Tá? Então o que ele fez? Ele conseguiu agrupar ali 61 elementos químicos e a sua ideia ficou conhecida como a Lei das Oitavas. Por quê? Ele conseguiu associar os elementos químicos às notas musicais. Então, só que nessa época, os cientistas eles não receberam essa ideia com bom grado. E aí acabou meio que esnobando essa ideia, não levaram a sério. Esse cientista acabou sendo até ridicularizado por conta da sua teoria. Então, por volta de 1866, 1869, surgem dois químicos. Um, Julius Meyer, e o outro, Dmitri Mendeleev. Tá? Duas figuras importantes. De forma independente, eles vão criar duas teorias para a tabela periódica. Tá? Nesse caso, Meyer ele começa a distribuir os elementos químicos em grupos. Ele vai começar a distribuir esses elementos químicos em grupos de acordo com a sua massa atômica e as suas propriedades. Já o Mendeleev ele vai criar o que nós chamamos da lei periódica, onde ele vai organizar tanto em linhas horizontais quanto em linhas verticais o que ele vai chamar de períodos, grupos ou famílias. Então são duas teorias muito bem parecidas, ok? Aqui a gente tem um exemplo da tabela de Mendeleev. Então ele foi agrupando em grupos e em períodos. E aí, claro que ficou algumas vacâncias. O elemento ainda não teria sido descoberto. Então, provavelmente iria se descobrir algum elemento ali daquela região. E aí essas vacâncias se permaneceram. Então o estudo de Mendeleev tinha sido muito eficiente. Porém, faltou justificar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. E aí então surge uma figura importante, Moseley. Esse químico
ele provou que as propriedades dos elementos químicos variavam periodicamente em função do número de prótons, o que depois nós identificaremos como número atômico. Então você tem aqui a chamada carga nuclear. E aí ele postulou o seguinte: as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos variam periodicamente em função de seus números atômicos, ou seja, quando são agrupados em ordem crescente de número atômico, há uma repetição periódica de suas propriedades. Então, se a gente observar a tabela periódica atual, o que você consegue identificar aqui? Que de acordo com Moseley, nós temos o número atômico em períodos. Então você tem aqui, na horizontal, nós temos os períodos. Então você tem os períodos na horizontal e vai seguindo a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então os números atômicos eles ficaram agrupados nos períodos de forma bem sequencial. E assim é organizada a nossa tabela periódica em períodos e famílias